Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Luiz Carlos. Estamos então aí continuando o nosso estudo Família Cristã e Vida Conjugal. Hoje estaremos passando então aí o quarto e o último ponto do nosso estudo, onde nós estaremos falando aí 8 pontos como educar seu filho, amém? A educação familiar é uma coisa divina, uma coisa de responsabilidade nossa, aonde a Bíblia nos chama de mordomo. E mordomo é um servo que procura ajudar os seus bens, tanto material como espiritual. Então, mordomo é alguém que cuida daquilo que está ao seu alcance em cuidar. É uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa de caráter, uma pessoa que ama, uma pessoa que gosta do que faz. Então, mordomo é uma pessoa de responsabilidade boa, aonde tem ajudado as coisas do seu Senhor. Então, a partir do momento que nós falamos, então, nós estaremos aí entrando na educação dos seus filhos. Nós temos aqui 8 pontos acerca de educação de filhos. O primeiro ponto que nós vemos aqui, quando começa a ensinar seu filho. Existe uma pergunta que nos quer calar, onde eu coloquei, quando começa a ensinar o seu filho? Às vezes começamos então em salas de aula para a classe dos irmãos, que é onde nós ministramos alguns estudos para casais, e geralmente a gente faz esse tipo de pergunta quando começa a ensinar uma criança. Irmãos, às vezes, e outras pessoas que estão ali assistindo, começam então a ter o seu ponto de vista. Elas começam a dizer, olha, é com 1 ano, outras com 2 anos, outra com 5 meses. Eu quero ir um pouco mais além para você agora, um pouco mais além, porque quando a mulher está de gestante, ela se engravida, aproximadamente com 6 a 7 meses de gravidez, pelo calor do casal e pelo cordão umbilical, a criança já conhece a voz da mãe, e pelo calor do esposo, a criança já começa a conhecer o seu pai, pelo calor humano e também pelo cordão umbilical. Porque na gestação de uma criança, ela não faz parte da carne da mãe, porque ela está numa bolsa, está separado. É uma vida que está ali. Por isso que a Bíblia condena o aborto. Quem pratica aborto está fazendo maldade, está tirando uma vida que já está gerada, então se torna pecado. Então, procuramos não bater nessa tese, querer inflamar esses pontos, concordando com esses pontos de aborto, porque é crime. Quem faz isso está entrando no mundo do crime, porque é a morte. Está matando uma pessoa que está dentro de outra. Para a glória do Senhor, quem dá a vida é o Senhor. Como então nós vamos começar a ensinar essa vida que está dentro da vida? É no momento da gravidez. Quando ela começa agora a ficar com 6 a 7 meses, começa a conversar com ela, começa a dizer, olha, você vai vir para este mundo, mas eu quero que você seja uma bênção para o seu pai, para a sua mãe e para a sociedade, principalmente servo ou servas de Deus, de Cristo. Aceitar Jesus e ser de uma bênção. Você está vindo para este mundo nosso, mas nós estamos esperando uma pessoa de bênção.
Como fazer que a pessoa seja bênção? É somente chamando por nome e profetizando a vitória, abençoando ela quando nascer. E antes de nascer também, você vai ser uma bênção. Estou orando por você. Comece a acariciá-lo antes de nascer. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu correr um pouquinho. No segundo ponto, nós vemos como ensinar seu filho a ser obediente. Como ensinar o seu filho a ser obediente? Quando ele nasce, a criança nasce, cresce, tem aí os seus 7, 8, 9 anos, seja um parceiro com ele, seja um amigo correto com ele. Não deixe que outras pessoas ensinem, não deixe que vive ao léu de alguns outros problemas, outros tipos de amizade. Seja você o primeiro, seja você o companheiro do teu filho, seja você o porta-voz dele, seja o amigo do seu filho. Olhe dentro dos olhos dele, converse com ele. Não deixe que outras pessoas vos ensinem. Como ensinar seu filho a ser obediente? Ensine para ele. Às vezes tem crianças que apanham dos pais e não sabe por que está apanhando, porque os pais não explicam para ele o porquê está apanhando. Olha, você vai apanhar porque você deu uma pedrada na vidraça, você vai apanhar porque você foi desobediente e falou algumas coisas que não devia ser falado às pessoas mais idosas. Tem que respeitar o seu próximo. Como Cristo ensinou nós respeitarmos o nosso próximo. Então ensine para ele, antes de fazer alguma coisa, antes de chamar a atenção, explique para ele por que ele está apanhando e por que ele está sendo aconselhado. Sede um amigo do seu filho. Eu coloquei ele tirando algumas coisas dele, tirando algumas coisas. Ou seja, nós vemos no mundo de computadores, né? Da tecnologia, onde o mundo está avançado, louvo a Deus por isso, porque isso é bíblico. Daniel capítulo 12 fala sobre que a ciência ela iria se multiplicar, se inchar, ia ter uma expectativa muito grande, muito enorme para nos servir. Então louvo a Deus por isso. Mas nós vemos aí, eu falei, tirar alguma coisa, principalmente se seu filho você fala uma ou duas ou três vezes, você fala, vou te dar um castigo, então vou tirar aquilo que você mais gosta. O que mais as pessoas gostam hoje é o celular, não é isso? Ou tem pessoas que gostam de dar um passeio com seus pais, ou jogar um futebol, algumas coisas que as pessoas gostam muito, a criança, então você deixa ela um dia ou dois sem aquilo que ela gosta. É um tipo de um castigo que vai fazer que ela reconheça que ela tem um pai e esse pai é amoroso, ao mesmo tempo castiga. E quem castiga, ama. Quem corrige, castiga. Então, se eu amo minha família, eu cuido bem dela, mas deixa ela à mercê de qualquer maneira, então se torna difícil para nós provarmos que nós amamos a nossa família, correto? Então, nós temos que castigá-lo às vezes. Eu sei que é difícil, é doloroso, mas infelizmente nós temos que chegar a um ponto de castigar a criança, porque tem às vezes as crianças aí com recém-nascido aí com 4, 5 meses, 3 meses, já começa a bater na cara dos pais. Mas como? Dá um tapinha no pai, vira para cada outro, fala, meu Deus, coitadinho, não vou bater porque ele é anjo. Não, criança não é anjo, criança é humano. Anjos são espíritos que nós não vemos, se é que nós temos alguma visão, porque o Senhor nos permitiu ter. Mas, ao contrário disso, nós queremos acreditar que criança não é anjo, criança é inocente. Inocência. Na inocência ela faz coisas que às vezes nós ficamos com medo já de castigá-lo, mas se ela te bater na sua face com 3 meses, 4 meses, dá um tapinha na mão dela. 5 meses, 7 meses, 8 meses, dá um tapinha. Se bater no seu rosto, sei lá, você vai apanhar porque você não pode fazer isso, ela vai te entender. Mesmo que não entenda, mas pelo menos
ela vai lembrar quando você dá um tapinha na mão dela. Não quero que você faz isso. Dá um tapinha na mão e na bundinha, no bumbum, dizendo: você não pode fazer isso, correto? E vai ensinando a criança aos poucos, para que ela possa não ter medo de você, mas te respeitar. Porque ter medo e respeito são coisas diferentes. Ter medo, eu tenho medo de um animal. Se eu for enfrentar, ele me morde, eu perdo a minha vida. Mas ter respeito é eu respeitá-lo, uma pessoa olhar para alguém, um senhor mais idoso da qual eu estou, eu respeitá-las, as opiniões, as ordenanças dele. Numa área de trabalho, eu tenho que respeitar os meus líderes. Então isso é um respeito, não é medo, respeito. Fazer quase tudo que eles me mandarem fazer no meu serviço. Então criança tem que saber respeitar o seu próximo, o seu maioral. Então, se você fala uma ou duas vezes, não aceitou, tira o que ele goste, tira o futebol, tira o empinar do pipa, tira o celular, tira ele de diante do televisor pelo menos 1 ou 2 dias e fala: você precisa saber que tem uma liderança que cuida de você. Vamos para o terceiro ponto para nós corrermos um pouco. O que fazer na sua adolescência? Com 13, 14, 15 e 16 anos. Muitas conversas mostrando os perigos do dia a dia, é o que eu coloquei aqui. Então, quando o jovem, um adolescente, chega a 13, 14, 15, 16 anos, nós temos que conversar muito com ele, nós temos que orientar, nós temos que ser o primeiro amigo dele. Sempre estar à frente, sempre estar do lado, sempre estar ajudando, apoiando, orientando, ficando com ele nestes momentos, porque são momentos difíceis, são momentos perigosos. Olhar com quem que ele está andando, lá de vez em quando olhar o caderno que está fazendo lição certa, lá de vez em quando examinar as bolsas, se não tem aqui na bolsa alguma outro tipo de coisas, porque às vezes com 13, 14, 15, 16 anos começa agora a ter pensamentos diferentes e começa então a andar já armado ou com alguma outra coisa de vício que já começa a querer crescer. Então os pais têm que orientar e têm que fazer uma pesquisa ou uma busca nos cadernos, se está fazendo lição certa, corretamente, procurar estar ao lado ajudando a pessoa. Muitas conversas mostrando os perigos do dia a dia. Conversar, trocar ideia, orientar, saber ouvir ele e saber falar. Tem pais que não sabem ouvir, só sabem falar. Fala 1, 2, 3, 4, 50 palavras e o filho quer expressar o seu sentimento, as suas fraquezas, mas infelizmente ele não dá lugar. Só ele quer falar. Ele é o dono da pessoa, o dono da palavra, o dono da verdade. Não dá lugar a pessoa falar o que ela tem que ser falada. Que nesse intervalo de 13 a 16 anos, os adolescentes, eles carregam muitos pensamentos na sua mente, muitos planos, muitos planejamentos, e às vezes procura os pais para ser orientado e pedir ideias, mas infelizmente os pais não dão lugar a essa tarefa dos filhos. E como nessa idade de 13, 16 anos, eles têm muita emoção, e o seu emocional às vezes atropela um pouco o crescimento desse jovem. Nós, sendo os pais e passamos por ali, temos experiência, temos que saber ouvir para nós aconselharmos se estão no caminho certo ou no caminho errado. Nós somos culpados de uma perca dos filhos se nós não sabemos ouvir e orientá-lo, porque somos mordomos da nossa família, tá certo? Deixa eu terminar aqui com o tópico 4, orientando o seu filho no namoro. Orientando o seu filho no namoro. Então, daqui a pouco estaremos passando aí, orientando o seu filho no namoro. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma ótima oportunidade para você crescer na graça e no conhecimento. Se você gostou desse estudo até agora, deixe o seu like, inscreva no canal, bate no sininho, divulgue esta palavra, convide os amigos para entrar neste canal e venha ser de uma bênção conosco. Deus abençoe no nome de Jesus.